Gente, hoje nós vamos falar rapidamente, vamos falar sobre pai, filhos e mundo. Vamos entrar nessas três áreas da nossa, vou dizer assim, do nosso ministério, da nossa vida, como pessoas e como igreja. Nós temos então, como eu falei, pai, filhos e mundo. Então nós temos três tipos de relacionamento. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, se o Tiago conseguir colocar para a gente, eu agradeço. Algumas pessoas perguntam para Jesus: Jesus, quem é o maior? Qual é o maior dos mandamentos? E ele prontamente responde: olha, amarás o seu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O que aquelas pessoas ali estavam querendo saber? Eles estavam querendo saber qual a prioridade. Qual a prioridade no relacionamento? Mas Jesus não fica por aí. Ele emenda e fala: mas, apesar de vocês não me questionarem, o segundo semelhante a esse é, lá no versículo 31, amarás o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus, nesses dois versículos, ele estabelece uma ordem, uma prioridade de relacionamento. Qual é o primeiro? Qual a primeira ordem? O primeiro relacionamento que nós temos que ter, e hoje nós estamos falando de paz, é com Deus. Então, os papais que estão aqui hoje, você que está me vendo também pela internet, eu quero te dizer que o primeiro relacionamento que nós temos que ter, para que sejamos uma família feliz, é com o nosso Papai do Céu. Se o nosso relacionamento com Deus não está bom, com a família também vai mal. Eu não sei se vocês sabem, mas 90% das famílias que estão destruídas, se você for perguntar, e eu vivo bem isso, você pergunta para o pai assim: e como é que está seu relacionamento com Deus? Ah, não está legal. Então, se nós queremos ter um bom relacionamento com os nossos filhos, com as nossas esposas, Jesus falou: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Por isso que nossa igreja tem feito um momento de qualidade com Deus. Nós estamos 30 dias de momento de qualidade com Deus. Para quê? Para que você possa ter essa convivência diária com Deus. Para isso é um momento de qualidade com Deus. Todo dia você ouve um louvor, todo dia você lê no versículo, todo dia você ora. Por quê? Porque se nós, queridos, não tivermos um relacionamento primeiro com Deus, não adianta. Você tem que ter um contato com o papai, com Deus. E eu te pergunto para o pai hoje, para os pais, inclusive para mim, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Você tem lido a Bíblia diariamente? Você tem orado por sua família? Você tem jejuado por tua família? Porque se você não tiver esse relacionamento tete a tete com Deus, você não vai conseguir passar isso para os seus filhos, para sua esposa. Vai ser algo superficial. Por isso que Jesus falou para aquele pessoal: olha, o primeiro mandamento é: amarás o seu Deus de toda a sua alma.
temos que ter essa prioridade. É impossível ter um bom relacionamento com a sua família se seu relacionamento com Deus não está bem. Então esse é o padrão, querido. Buscar primeiro o relacionamento com Deus. Buscar estar junto com Deus. E as demais coisas vão acontecer. Aí sabe o que acontece? Você tem um bom relacionamento com Deus, você está ligado com o Pai, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está jejuando. Aí, seu relacionamento com os filhos fica legal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não consegue ter um relacionamento com Deus, como você vai conseguir ter relacionamento com o seu próximo? Você não está legal com Deus, não está bem com Ele. Você vai ser uma pessoa amarga, triste. Mas se você está bem com Deus, você está feliz, você orou, você cantou um louvor de manhã, nos 10 minutos de momento de qualidade com Deus, você sai feliz para trabalhar. Cadê o outro microfone? Esse aqui está melhor. Entendeu? Então busque esse relacionamento com Deus diariamente. Busque conversar com Deus. Sabe, o Tiago lançou o propósito para a gente. Mas é muito mais do que isso. Esses 10 minutos é o mínimo. A Bíblia fala, orai sem cessar. Orar é conversar. É bater um papo com Deus o dia todo. Ah, perdi o ônibus, meu Deus. Me ajuda a pegar o próximo, o que eu vou fazer? Sabe, ter essa conversa, orar é conversar com Deus. Ter esse relacionamento com Ele diariamente. Nós precisamos. Porque senão meu relacionamento com minha esposa não vai ser bom. Meu relacionamento com meu filho não vai ser bom. Sabe? É preciso ter um bom relacionamento com o Pai, para que possamos ter um bom relacionamento com a nossa família. Muitas famílias estão destruídas, muitos casamentos estão destruídos, porque os pais, que somos nós, hoje é o nosso dia, não estão buscando a Deus mais. As suas prioridades têm sido outras. Talvez dê trabalha para dar um tênis de marca para o seu filho. Trabalha para ter a melhor roupa para o seu filho. E aí não é isso que seu filho precisa. Claro que precisa. Mas ele não precisa de uma roupa de marca, nem um tênis de marca. Ele precisa de você, da sua presença, gente. Então o meu conselho nessa manhã, para nós, que hoje é o nosso dia, que nós busquemos um relacionamento com Deus primeiro em nossas vidas. E Jesus fala em Mateus 6,33, busque primeiro o reino dos céus. E as demais coisas, deixa comigo que eu resolvo. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar emprego, eu vou te dar, sabe, tudo que você precisa. Mas você precisa ter um relacionamento primeiro comigo, com Deus. Então nós aprendemos nessa manhã que para termos um bom relacionamento com nossa família, primeiro nós temos que ter um bom relacionamento com Deus. É a primeira coisa. Na semana que vem nós vamos aprender sobre o relacionamento com a família espiritual. E também o relacionamento com o mundo. Hoje nós estamos falando especificamente para os pais. E falando de pais, eu quero trazer para vocês 2 exemplos bíblicos. Um de pai ruim, outro de pai bom. Pai que foi excelente. O primeiro exemplo, eu vou trazer um exemplo de um pai que foi considerado péssimo. Apesar de ter sido um sacerdote, conhecimento da lei, mas ele foi um fracasso como pai.
Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, e o nome dele chama-se Eli. Eli era um sumo sacerdote. Tiago, dá uma fuçada aí que eu não coloquei aqui o versículo. Eli era um sacerdote descendente de Itamar, que era também um dos filhos de Arão. A Bíblia diz que ele era bem versado da lei. Ele cumpriu bem suas obrigações sacerdotais, porém ele falhou como pai. E a Bíblia diz que 2 filhos de Eli, Finéias e Hófni, falharam. Os filhos de Eli pecaram. Eles depravaram os ritos sacerdotais. Sabe, os filhos de Eli cometeram atos imorais com as mulheres que serviam no tabernáculo, que hoje seriam a igreja. Eles cometeram coisas terríveis. E eles eram sacerdotes. O Eli era o sumo sacerdote. E o Finéias e o Hófni eram sumos sacerdotes. E sabe, gente, aqueles pecados dos filhos de Eli chegaram aos seus ouvidos. Mas aí o que Eli fez? 1 Samuel 2,13. Como eu falei, os pecados daqueles meninos eram terríveis. E o que o Eli fez? O Eli soube, ele chegou nos ouvidos dele que aqueles meninos estavam pecando. E o que ele fez? Ele simplesmente chamou a atenção deles. Ele chegou para eles e falou assim: olha, vocês estão pecando, isso não é certo. Mas o que Eli devia ter feito? Ele deveria ter repreendido aqueles meninos severamente. Ele deveria ter removido eles do cargo. Por quê? Porque era um preceito da lei. Está lá em Levítico 20, 21. Depois você lê em casa. Mas não. Eli chamou a atenção e foi conivente. Sabe, pessoal, sabe, pais, nós não podemos ser como Eli. Nós temos que corrigir nossos filhos. Nós, pais, não podemos afrouxar na disciplina. E Eli não fez assim. Em Samuel 2, 27, 36, Deus manda o profeta repreender Eli. Sabe, Eli, você não tem tido um pulso firme com a sua casa, com a sua família. Sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão morrer. E Eli ficou quieto. Não fez nada. Não tomou uma ação. Ele via o erro dos seus filhos. Ele via que seus filhos estavam tomando atitude errada. Ele sabia disso. Mas não tomou nenhuma atitude. Nós, como pais, muitas vezes sabemos que nossos filhos estão errados. Estão fazendo coisas erradas. Estão tomando atitudes erradas e a gente fica quieto. Sabe aquele negócio de passar a mão na cabeça? Ah, meu filhinho, não faz assim não. E nós não corrigimos. Não tomamos uma ação dura como deveria ter sido tomada. Ele foi conivente com o erro dos seus filhos. E pais, nós temos que ser amantes dos nossos filhos, sim. Mas nós temos que corrigi-los. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não desvie-se dele. E a nossa função
Muitas vezes, como o Felipe falou aqui, né, pastorial, nós somos chatos, né? O pai é chato. Mas nós não podemos ser coniventes, né, pastor? Não podemos aceitar. E Eli aceitou. Ele não tomou uma atitude drástica. Ele não teve pulso firme com seus filhos. Péssimo pai. E sabe o que acontece? Os 2 filhos de Eli saem, eles eram sacerdotes, eles saem com a arca do Senhor, porque a arca tinha que ser levada na batalha, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E naquela batalha contra os filisteus, eles são mortos. Eles morrem. Que triste fim para uma família. Porque o papai Eli está sentado numa cadeira aos 98 anos de idade, já velho, com os olhos cegos. E um homem chega correndo para dar uma notícia para ele. E ele, ao saber que a arca tinha sido capturada, roubada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Lê essa história depois, gente. 1 Samuel 1, 2, 3, 4. Lê, está aqui na Bíblia. E ele morre drasticamente por não ter corrigido seus filhos. E engraçado no texto que ele não cai ao saber a notícia dos seus filhos, ele cai ao saber a notícia da arca. Porque ele foi tão contundente na obra de Deus, tão contundente nas coisas de Deus, mas esqueceu dos seus filhos. E às vezes, pais, nós pensamos tanto na obra e esquecemos de cuidar dos nossos filhos. Nós temos que fazer uma balança, equilibrar, né, Vanderlei? Filhos, obra. Filhos, obra. E Eli não teve esse equilíbrio. Ele pensou tanto no sacerdócio, ele foi tão fiel no sacerdócio, mas ele esqueceu de cuidar dos seus 2 filhos. Infelizmente, a Bíblia fala que ele foi um péssimo pai. Tomemos um exemplo nessa manhã. A lição que nós temos que tomar desse texto, que nós temos que ter pulso firme com os nossos filhos. Não é bater, não é machucar, não é, sabe, espancar. É pulso firme, cuidar. Ah, você saiu, chegou em casa meia-noite. Espera aí, você estava onde? Ah, mas eu sou homem, e daí? Eu tenho 20 anos. E daí, tá morando na minha casa, filho? Chega a hora que eu falar. Mas hoje em dia não é assim. O garoto sai, fica, a garota também, dorme na casa dos amiguinhos e os pais nem sabem. E aí? Quem você dormiu? Não sei. Quem eram os pais? Não sei. Pulso firme. Vá atrás do seu filho, mesmo que seja meia-noite, vai atrás do seu filho. Vai saber onde ele está. Porque a Bíblia fala em Salmo 127 que eles são flechas nas nossas mãos, guerreiros. Aí, guerreiros, Deus colocou flechas nas suas mãos. Você lança as flechas e você tem um alvo. Ou o arqueiro, você já viu a Olimpíada? Já viu? Quando o arqueiro lança a flecha, ele tem um alvo. Tem um alvo para o seu filho, tem um objetivo para o seu filho. Pulso firme. Mas eu estou falando aqui com o coração, sem espancar. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que eu tenho que espancar, né, Ana? Pulso firme, cuidar. Porque, gente, olha para mim aqui, o seu filho quer esse carinho de você. Às vezes você pensa que você está maltratando, mas ele quer isso. Ele quer que você cuide, que você se preocupe no horário que ele está chegando em casa. Ele se preocupa se você está cuidando dele, quando você liga no celular, você está onde? Ele fala, você é chato, mãe. Mas na verdade, no coração dele, a gente que estuda um pouco de psicologia, sabe que ele está gostando que você ligou para ele. Ou que você ligou para ela. Entendeu? Cuide dessa joia que Deus colocou na sua mão. Cuide dessa flecha que Deus colocou na sua mão. Para que ela vá bem mais longe que você. Em nome de Jesus. Agora um outro exemplo, já estou terminando.
É um exemplo bom. E esse exemplo bom chama-se José, o pai de Jesus. José, ele tem dois pontos positivos. Ele foi um bom marido, né? E foi um bom pai. Como vocês sabem, José não era o pai biológico de Jesus. Mas José, ele tinha um bom relacionamento com Jesus. Ele assumiu Jesus. Olha que responsabilidade. Ele era temente a Deus. E o que significa ser temente a Deus? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Quando ele pensou em abandonar Maria, para que a Maria não fosse difamada, um anjo aparece para ele. Mateus 1:20. E ele ouve aquela voz daquele anjo e fala: não vou deixar essa menina sozinha. O anjo aparece para ele, eu acho que mais 2 vezes, e fala: cuida da Maria, cuida do menino. Sabe o que significa isso? Relacionamento. Ele tinha o primeiro ponto de relacionamento com Deus? José tinha relacionamento íntimo com Deus. José então protege seu filho. Ele assume Jesus como seu filho. E sabe o que ele faz? Quando Herodes começa a perseguir os meninos, porque os reis magos trazem presente para o rei que nasceu, para Jesus, né? Vocês sabem da história. E Herodes fala: poxa vida, tem um menino aí que nasceu que tá querendo me dar uma rasteira. Mas sabe o que José faz, gente? Olha, pai, presta atenção nisso. Ele protege o seu filho, mesmo não sendo um filho biológico. Ele leva seu filho para o Egito. Longe. Ficava longe de Nazaré. Ele investe dinheiro. Ele larga até a sua profissão de carpinteiro. Para quê? Para proteger o seu filho. Pais, nós precisamos proteger os nossos filhos de todas as formas. Às vezes, nós vamos ter que largar o emprego que a gente está tirando o nosso tempo de cuidar do nosso filho. Entre aspas, parece que ele está perdendo dinheiro, né? Porque ele larga a profissão dele e vai para um lugar muito longe. Sabe o que isso denota? Responsabilidade. Ele assume diante da sociedade civil daquela época um filho e uma esposa. E como pais nós precisamos ser responsáveis. Precisamos ter responsabilidade sobre os nossos filhos. Ele tinha responsabilidade com a sua nação, com o seu povo. A Bíblia fala que ele foi fazer o recenseamento. Lucas 2:4. Mesmo a sua esposa estando grávida, ele vai lá cumprir o seu dever como cidadão. Ele era trabalhador. Ele ensinou a profissão a seu filho. Mateus 13:55. Todo filho aprende com seu pai. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E Jesus estava ali, diariamente com seu pai, José. E ali ele aprendeu uma profissão. Que lindo. Pai, passe para os seus filhos as coisas boas que você tem. Faça como José. José também foi obediente.
Sabe o que ele fez? Ele obedeceu a lei, levando Jesus para ser circuncidado, porque pela lei, ao 8º dia, o menino judeu tinha que ser circuncidado. Ele levou Jesus lá para ser circuncidado. Obediência, nós temos que ser obedientes. E o que seu filho vê em você, as características de obediência que você tem com a nação, como cidadão e como servo de Deus. Você pensa que não? Mas seu filho está vendo tudo. Ao receber a ordem do anjo, ele aceitou Maria como sua esposa prontamente. E último, José ensinou a seu filho, no caminho do Senhor. Isso é o mais importante. Sabe, lá em Lucas 2:41, nós vemos Jesus sendo levado ao templo na Páscoa, e ali, aos 12 anos de idade, ele ensinava os sábios. José tinha a responsabilidade de levar seu filho na igreja. E papai, hoje eu estou falando para o papai, essa é a sua responsabilidade. Acordar cedo no domingo de manhã, ajudar a fazer o café e levar seus filhos para a igreja. José fez isso. Porque isso é uma questão de hábito. Como nós temos um momento de qualidade com Deus todos os dias, vir na igreja todo domingo também é uma questão de hábito, um bom hábito. José fez isso. E mais interessante, em Mateus 1:19, José foi chamado de justo. Você quer ser chamado de justo também? Vai. Você quer ser chamado de justo? Então, tenha um bom relacionamento com Deus. Proteja seu filho. Seja um pai responsável. Seja obediente. E ensine seu filho nos caminhos do Senhor. Mateus 1:19. E como José, seu esposo, era justo, ele foi chamado de justo. Um bom pai, um bom esposo. E para concluir, Salmo 127:4. Salmo 127:4, nós vamos ler juntos. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da sua mocidade. E um homem bom enche a sua aljava deles. Ah, papai, você vai ser o vitorioso. E a maior vitória de um pai não é ver seu filho cheio de dinheiro, nem com um carro zerão, nem com um carrão, nem com uma beca bonita. Não. A maior felicidade do seu pai, de um pai, é ver que seu filho é um homem íntegro, está seguindo nos caminhos do Senhor e é uma pessoa boa. Você tem a flecha na sua mão. Flechas. Alguns aqui tem mais de uma flecha, né? 2 flechinhas, né, meu? Você tem a responsabilidade com o braço forte, que precisa ser forte. Eli foi fraco. Mas você é forte. Que em nome de Jesus, nessa manhã, você possa ter a certeza que essa palavra é uma palavra que você seja um bom pai. Um pai vitorioso. Um pai que tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, de ser íntegro e de ser um bom cidadão. Pai, relacionamento com Deus. Você precisa ter um bom relacionamento com Deus para isso, primeiro. Filhos, a partir do bom relacionamento que nós tivemos com Deus, nós teremos um bom relacionamento com nossas famílias. Essa é a minha ministração. E quero deixar para vocês uma reflexão. 11h25. Criançada, pode falar aí que já pode vir. Pode anunciar aí, por favor.
quando pequeno, meu pai foi um bom pai. Apesar de termos algumas coisas que aconteceram, questão de religiosidade, mas ele foi um ótimo pai. Vou dizer que 95%. E eu lembro do meu pai, uma vez, que ele trabalhava a semana toda, ele era assistente administrativo do SESI, e ele me botava numa cadeirinha, eu sou o filho mais velho, com aquelas bicicletas antigas que colocavam uma cadeirinha, lembra, pastor? E ele botava naquela cadeirinha, e eu ia com ele aos sábados, porque ele gostava de plantar, de agricultura. Eu ia com ele, e nós trabalhamos o dia todo lá, plantamos, ajudei. Apesar que eu colocava uns 15 caroços de milho numa cova para poder ir embora rápido. E à noite eu lembro que quando nós íamos para casa, caiu uma chuva muito forte. Durante o caminho que nós íamos de bicicleta. E ali, a gente se molhou todinho. E a bicicleta ficou no chão e eu e ele que saímos correndo no meio do mato e brincando e todo molhado. E isso nunca mais saiu da minha mente. Nunca mais. Eu tenho isso na minha cabeça. E eu quero te levar a uma reflexão agora. Talvez você esteja pensando assim, meu pai